Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. O vídeo de hoje vai fugir um pouquinho, tá, do nosso assunto principal aqui, que são plantas para vasos, né? Cultivo de plantas em vaso. Mas foram duas perguntas bem interessantes, né? Enviado pela Gisele e a Márcia, que eu vou responder aqui nesse vídeo rapidinho, tá certo? A pergunta é o seguinte, né? Sobre os ramalhetes, tá certo? Como manter as hastes florais por mais tempo, né? Dentro de um vaso com água, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Primeiro a gente tem que entender, tá certo? Essa parte das plantas, né, que são os ramalhetes. Na verdade são as hastes florais, tá certo? Tanto as flores como as hastes de folhas, que são, na verdade, feito os ramalhetes, ok? Então vamos entender primeiramente as hastes florais, né? Quando você corta, tá certo, a haste floral, ok? Você pode fazer isso no seu jardim, ou você pode ter recebido um buquê de flores e quer manter aquele buquê de flores por mais tempo. Como é que eu posso fazer, né? Então, na verdade, antes de mais nada, essas hastes, vamos entender que essas hastes estão vivas, tá certo? Então, as folhas estão fazendo fotossíntese, tá certo? As células das flores, né, como todo, elas estão vivas ainda, tá certo? Elas estão respirando, ok? E com isso, elas necessitam de um abastecimento, digamos assim, de água. Então, o vaso, por que é que a gente coloca a água no vaso, tá certo? É para que essas hastes sejam hidratadas por essa água que está, né, no interior desses vasos, tá certo? E o que ocorre é o seguinte, tá certo? Existem microcanais, né, microtubos, né, que nós chamamos de xilema, que vai levar a água, tá certo, do vaso até todas as partes das flores, né, das folhas, tá certo? E esses microtubos, na verdade, elas acabam se rompendo, tá certo? Ou ainda entupindo, tá? Principalmente pelo crescimento, tá, de micro-organismos como bactérias e fungos, tá certo? É aí que a gente tem que tomar cuidado, vocês estão entendendo? Então, normalmente, quando você for colocar a haste, o ramalhete, dentro de um vaso, obviamente o vaso tem que estar bem limpinho e a água também, tá certo? Você tem que cortar o fundo, tá certo, das hastes, ok? Porque elas podem já estar danificadas e entupidas com o crescimento de bactérias e fungos, tá certo? Então, nesse caso, nessa ocasião, antes de você colocar a haste no vaso, é interessante que você corte, tá certo, o fundo desses ramalhetes, aí em torno de 2 a 3 centímetros, e principalmente com
tesouras de poda de qualidade, tá certo? Não vá fazer isso, por exemplo, com tesoura de cortar o papel, porque na hora que você corta as hastes com tesoura de cortar o papel, tá certo? Você esmaga, tá? Muito desses túbulos aí, tá certo? Que é conhecido como xilema. E aí você vai ter uma durabilidade dessa haste diminuída, vocês estão entendendo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Dentro do curso de agronomia, a gente tem, na verdade, uma disciplina, né? Na verdade, uma matéria, tá? Que estuda, que nós chamamos de pós-colheita, tá certo? Não é somente a hastes florais, tá? A gente estuda também em termos de frutas, durabilidade de frutas, tá certo? E outros materiais, tá certo? Vegetais, por exemplo. Então, no caso aí das hastes, ok? Eu vou dar uma dica bem simples, tá certo? Que é a tentativa de manutenção dessas hastes por mais tempo e que vai dar certo. Você pode fazer isso na sua casa, ok? No momento que você está cortando a haste, tá certo? Aquela água que já está no vaso, tá? Você pode acrescentar aí entre 5 a 10 gotas, tá? De água sanitária, tá certo? A água sanitária, ela vai deixar com que o meio seja esterilizada de alguma certa forma, tá certo? Ela não permite a proliferação de bactérias e fungos nessa água, tá certo? Então, depois dessa mistura da água sanitária com a água no vaso, você corta a base da haste, 2 a 3 centímetros, e você insere o buquê ou a haste, tá certo, das flores dentro dessa água. É uma metodologia simples, né? A água sanitária, na verdade, ela vai ter uma durabilidade limitada, tá certo? Então, coisa de 4, 5, 6 dias, vocês vão ter que tirar essa haste, cortar de novo o fundo e colocar, tá, uma nova água com também acrescentada também com de 5 a 10 gotas de água sanitária. Isso vai fazer com que a haste tenha uma durabilidade maior, tá certo? Isso você vai ter que fazer continuamente, tá certo? Assim você consegue efetivamente manter as suas hastes florais ou buquê por mais tempo, tá certo? Não exagere na água sanitária, tá certo? Se você colocar muita água sanitária, tá certo? A água sanitária, tá? Ela tem um poder de destruição muito grande também. Então, você colocando demais, ela vai acabar destruindo todos esses canais, né? Que eu comentei aqui, que são xilemas, tá certo? Isso pode dar um resultado inverso, tá certo? Então, a quantidade de água sanitária é sempre pequena, tá certo? Não mais do que 10 gotas para 1 litro de água, tá certo? Isso vai resultar num maior durabilidade do seu buquê, você vai ver, tá certo? Vocês viram que uma situação simples pode resolver, tá certo? Essa problemática, né, de pouco tempo de durabilidade das hastes florais, principalmente nos vasos que o pessoal utiliza, tá certo? Então, muita gente comenta em ambiente negativo, que as flores murcham muito rápido. Na verdade, se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir uma durabilidade maior, tá certo? Encaminhe a sua dúvida, a sua sugestão também. É muito interessante para a gente, para passar essas informações simples, né? Mas que tem resultado eficiente, tá certo? Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá, roupas,
Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.